Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais este momento de reflexão. E hoje é um momento muito especial para a nossa reflexão, porque a nossa casa está celebrando 49 anos de trabalho contínuo na seara do Mestre. E nós estamos profundamente gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, e a Fabiano de Cristo, nosso mentor e amigo, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado e pela oportunidade de convivência com tantos irmãos que se achegam a esta casa diariamente. A nossa reflexão de hoje, para celebrar esta data, é sobre a virtude da tolerância. A tolerância, quando a gente vai buscar o significado dessa palavra no dicionário, quer dizer suportar com paciência, mas também quer dizer lutar e combater. Aceitação e respeito pelas diferenças de opiniões, diferenças de crenças, diferenças de comportamento e de prática das outras pessoas, mesmo quando a gente não concorda com elas. Isto é a tolerância. Tolerar é aprender a coexistir com as diferenças, conviver com as diferenças, sejam elas diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças raciais, diferenças políticas, ou mesmo qualquer divergência de pensamento, de comportamento dos nossos irmãos em humanidade. O respeito pela liberdade do outro é uma conquista da humanidade. E essa conquista, aprender a respeitar a liberdade do outro, vai sempre resultar no bem-estar, seja o bem-estar da família, seja o bem-estar do grupo social mais amplo onde estamos inseridos, da comunidade, porque respeitar a liberdade do outro é respeitar o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito filosófico, teológico, mas também é um princípio da doutrina espírita. E quer dizer a capacidade que um indivíduo tem de fazer as suas escolhas de forma independente, sem ser coagido, obrigado por nenhuma força externa. É a liberdade de fazer escolhas. Então, se a liberdade de fazer escolhas nos foi dada por Deus, somente Deus nos pode suprimir em algum momento essa capacidade, essa liberdade de fazer escolhas. Livre-arbítrio é uma ferramenta que nós temos para evoluir, permitindo que a gente escolha o caminho, o momento, a oportunidade, a fala, a ação e nos responsabilizando pelas consequências daquilo que escolhemos fazer ou dizer. Portanto, respeitar o livre-arbítrio é um dever nosso. Quando o outro respeita o nosso livre-arbítrio, nós ficamos felizes, porque fomos ouvidos, porque fomos entendidos ou pelo menos respeitados, mesmo que o outro não concorde conosco. Da mesma forma, nós em relação ao outro, precisamos aprender a respeitar o seu livre-arbítrio. Isso quer dizer a tolerar as diferenças que possam existir entre nós. Nós não temos o direito de obrigar ninguém a pensar ou agir como nós. E as pessoas que são mais tolerantes, que já aprenderam, já adquiriram esta virtude num grau maior, numa intensidade maior, muitas vezes são tidas como passivas.
apenas porque não são afeitas à discussão, ao enfrentamento, aos confrontos. Mas isso é um equívoco, porque tolerância não é passividade. Tolerância, nos diz André Comte-Sponville, que é um filósofo muito respeitado nos dias atuais, ele diz que tolerância é o oposto de fanatismo, é o oposto de sectarismo, é o oposto de autoritarismo e é, naturalmente, o oposto de intolerância. Ele diz que tolerância é uma pequena virtude, talvez semelhante à polidez na vida interpessoal. Que a tolerância é uma virtude menor que o amor, por exemplo, ou que o respeito, que também são virtudes. Ela é, segundo este autor, apenas um começo. Mas ele diz, já é um começo. Ser tolerante é amar a verdade e a respeitar a maneira do outro pensar. Diz esse autor que ainda que a gente tivesse acesso a uma verdade absoluta, isso não obrigaria todo mundo a respeitar esses mesmos valores, nem, consequentemente, viver da mesma maneira que nós. E ele nos recomenda falar de respeito, de simpatia e de amor, ao invés de partirmos para o confronto. Ele diz que só há dois tipos de coisa que, segundo o seu entendimento, são intoleráveis, que é o sofrimento de uma outra pessoa, a injustiça e a opressão. Então essa é uma intolerância moral, segundo ele. E ele fala também de uma intolerância política, que é tudo que ameaça efetivamente a liberdade, a paz e a sobrevivência da sociedade. Isso não deve ser tolerado. Interessante como esse autor, o que ele diz, encontra eco nas palavras de Emmanuel, por exemplo, que, comentando no livro Pão Nosso, aquela fala de Jesus, amai, pois, aos vossos inimigos, Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, nos alerta que há circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, porque precisamos pensar no bem comum. E diz Emmanuel assim, quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indevida, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. Olhem que interessante, não é? Tolerar que o outro pense diferente é um dever nosso, mesmo que a gente não concorde com ele. Mas o nosso dever é trabalhar para o seu reerguimento, é trabalhar para a sua melhoria moral. Então, se não concordamos, não aprovamos o que ele faz, temos o dever de fraternalmente ajudá-los a pensar, a refletir sobre o que pensam, a refletir sobre como agem, para que desta maneira evoluam. E ainda nos diz Emmanuel, o Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Ama, pois, diz Emmanuel, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Isto é tolerância, queridos amigos. A tolerância que devemos todos uns aos outros e que nos ensina Jesus, o nosso Mestre, quando diz, ama, pois, os teus inimigos. Amar
não significa concordar com tudo que o outro faz, mas amar, tolerar, respeitar significa compreender o momento evolutivo do outro, que não é necessariamente igual ao nosso, ao outro que não tem necessariamente a mesma compreensão da vida que nós temos, mas que caminha conosco, porque a humanidade é assim, feita dessa infinidade de espíritos tão diferentes uns dos outros, porque cada um, apesar de ter sido criado simples e ignorante por Deus lá no seu princípio, evoluiu a seu modo, evoluiu do seu jeito, com as suas escolhas. Mas todos nós chegaremos um dia a essa perfeição relativa que nos fala Jesus e que nos falam os Espíritos. Portanto, é preciso que aprendamos a caminhar lado a lado, cada um na velocidade que consegue imprimir os seus passos, cada um com a condição que tem de entender a vida, mas fraternalmente, caminhando lado a lado, ouvindo, concordando ou não, mas sempre respeitando, tolerando a postura do nosso semelhante, sem deixar nunca de combater aquilo que não é bom para o todo, não é? Aquilo que faz mal à humanidade precisa ser combatido. A tolerância se opõe, como nos diz Sponville, ao fanatismo, ao sectarismo, ao autoritarismo e à própria intolerância. É uma virtude pequena, mas já é uma virtude. Que aprendamos a começar por ela, quem sabe, nesta caminhada evolutiva tão necessária e tão importante que cada um faz individualmente. Que nos abençoe o Mestre Jesus, estes esforços de transformação moral que cada um de nós faz. Que na nossa vida haja paz, possa haver saúde, possa haver entendimento, possa haver alegria, leveza, coragem e força em todos os momentos. Que este Mestre bondoso nos abençoe a todos. Que assim seja.